Nossa videoaula sobre querubim, que no hebraico significa aí queruv, tá? A gente vai estar falando aí de mais uma organização aí dos anjos, e dentre esta organização aí celestial, criação do nosso Pai, nós temos aí, inclusive em cada vídeo falado anterior, anjo, arcanjo, serafim, e agora nós chegamos no querubim, que no hebraico, só lembrando a você que é a palavra queruv. Algumas ocasiões, ou a maioria dos vídeos, eu gosto de reportar aí a questão do hebraico, você sabe por quê? Porque a língua original das escrituras sagradas é o hebraico. Então tem todo o motivo da gente poder estar olhando aí o que é que o original traz. Até porque o que nós usamos são versões, as línguas que assim traduzidas, tá? Aí nesse primeiro slide tem esse videozinho aí bem curto, que se assemelha hoje àquilo que o ser humano tem de visual de anjo ou querubim, tá? Só para dizer para você que isso daí ganhou espaço na Idade Média por conta da arte, e aí os artistas na ocasião começaram a propagar muito aí essa imagem, principalmente dos anjinhos sendo crianças, tá? Mas a Bíblia não traz nada a respeito disso, tá bom? Então, o querubim, ele tem aí uma função, pelo menos o que se dá a entender nas escrituras sagradas, bem interessante, que normalmente os querubins, eles estão aí é, guardando lugares sagrados ou estando em lugares aí que são mais sagrados, tá? E também nos dá uma demonstração de guarda, de aquele que protege um determinado lugar, que inclusive é o que a gente vai perceber aí no próximo slide. Mas antes de passar para o próximo slide, vou deixar alguns versículos bíblicos para que você então já separe na sua Bíblia e você possa estar lendo, acompanhando, tá? Gênesis capítulo 3, verso 24, diz assim: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só como é que um texto, um versículo tem bastante informações aí de profundidade espiritual, tá? Nos dá aí Jardim do Éden, isso aí na queda do homem. Nos diz que ele colocou querubins, fala a respeito de uma espada inflamada que andava ao redor, e o caminho da árvore da vida foi guardado. Então a gente já percebe aí, no primeiro livro das Escrituras Sagradas, no Gênesis, Bereshit, que é o início de todas as coisas, a gente já percebe Deus, ele aí falando a respeito do querubim que estava no jardim do Éden, e ali ele guardou o caminho da árvore da vida. E como a gente está lendo um texto bíblico, eu gostaria que você, em algum momento, desse uma paradinha aí também para você estar meditando, analisando como é que é essa questão aí do que você leu, tá? Uma espada inflamada, um querubim, querubins, né? Mais de um querubim, guardando ali o caminho da árvore da vida. Então a gente começa a ter um vislumbre aí de que o querubim, além de guardar o caminho da árvore da vida, foi necessário colocar ele ali? Creio que sim, porque foi uma proposta do Senhor Deus.
tá bom? Aí no caso, próximo slide, a gente vai ver aí a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança tem também aí, em cima do que é o propiciatório, em cima daquela tampa, nós temos aí dois querubins. Esses querubins, eles estão olhando aí para baixo, as suas asas, elas tocam uma na outra, tá? Inclusive, só dá um toque aí para os alunos de forma geral. Algumas igrejas aí usam a arca dentro do templo. Você vai usar uma arca dentro do templo, pelo menos faça uma arca mais direitinha, mais próxima do que a Bíblia orienta, tá? Tem lá nas Escrituras Sagradas. Então tem umas arcas aí que os anjos estão tão distantes um do outro. Então se vai usar a arca, pelo menos usa direito, né? A arca aí na sua feitura. Êxodo, capítulo 25, verso 18 ao 22, a Bíblia fala: farás também dois querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Então, olha só, toda a orientação do Senhor Deus foi seguida à risca. Isso aí foi algo muito marcante na vida de Moisés, que recebeu orientações dadas por Deus, que ele fez ali tudo com muito zelo, com muita obediência, tá? Então não era para o homem inventar, botar três querubins ou um querubim. Não, dois querubins de ouro, ouro batido. Então houve uma ordenança do Senhor, inclusive do material usado, ok? E nas extremidades do propiciatório. O interessante é que essa tampa aí, que a gente está visualizando aí numa foto simples, tá? Nesse vídeo, essa tampa aí, ela também é conhecida como capará, que tem aí a 11ª letra do hebraico, que é o Kaf, e que nos dá o entendimento de cobertura. Então, se nós pudermos aqui vislumbrar pela fé, meditando aqui na palavra, meditando nos significados das escrituras sagradas, a 11ª letra do hebraico, que é o Kaf, com ela se inicia a palavra capará. Capará é expiação, e a expiação foi feita pelo sangue de Jesus uma vez só, por todas as vezes. Não precisa derramar mais o sangue. Então Jesus já fez isso daí. Esse capará, essa propiciação, essa cobertura, essa expiação, a gente pode então chegar a dizer que esses querubins, eles estão olhando de forma espiritual para o sacrifício de Jesus e a sua cobertura. O estudo, o ensino, o vídeo não é sobre a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança que representava a presença plena do nosso Deus naquele local, a presença dele. Então, a gente tem isso daí, tá bom? Mais um versículo bíblico para você, Ezequiel capítulo 10. Ezequiel descreve uma visão de querubins com 4 faces e 4 asas, cada uma representando diferentes aspectos da criação. Então, olha só, os querubins, a gente entende aí ele nesse formato, que é o mais conhecido, mas a gente pode também compreender que o Senhor Deus ele pode dar ou outras dimensões de, vamos dizer assim, forma, né, dos querubins, como ele também pode ter mais de um tipo de querubim, tá bom? Então a gente observa aí que os querubins, eles estão sempre em território de guarda, em território de muita santidade, em território de muita presença do Senhor, que inclusive ali no tabernáculo, ali naquele véu anterior, tem também ali os desenhos, o formato do querubim.
Só para a gente ressaltar algo aqui, muita gente usa, principalmente os que são adeptos de religião e religião romana, eles usam aí esse texto onde Deus fala para fazer aí o querubim de ouro e ouro puro, e eles usam esse texto achando que pode se construir imagem de escultura. Primeiro, a Bíblia não está orientando a orar e a pedir para nenhum querubim. Segundo, esta arca da aliança, que ela é aquilo que tem uma representação espiritual, tem uma simbologia e tem toda uma situação espiritual, o Senhor não mandou fazer para cada um de nós, para cada um de nós. Então, olha só, Êxodo, capítulo 20, verso 4, a Bíblia fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou que nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, quando você faz algo para si, é algo muito pessoal. Então, mas espera lá, então se eu fizer uma escultura coletiva, vale? Não vale. Por que que não vale? Porque as pessoas vão colocar a sua fé, a sua crença naquela escultura. E no caso aqui, a Bíblia não está orientando para fazer para si esses anjos, esses querubins. Não está falando para fazer para si uma arquinha, tá? Eu, inclusive, sou contra a pessoa fazer para si qualquer tipo de tijolinho, martelinho, arquinha, tabernáculozinho. A fé é naquilo que não se vê. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme dessas coisas que a Bíblia não diz para fazer, tá bom? Então, aí no caso, você está compreendendo que existe uma diferenciação, tá bom? Uma diferenciação entre aquilo que o Senhor Deus ordenou fazer, que são aí os querubins de ouro, e ali a Arca da Aliança. E do jeitinho que Deus mandou fazer, eles fizeram, e assim colocaram ela no tabernáculo, no Santo dos Santos, e depois você tem aí vídeo aula sobre a Arca da Aliança. A gente tem aí uma questão da Arca da Aliança, inclusive, que ela fica aí peregrina, ela não fica em um lugar fixo, que inclusive ninguém sabe aí o paradeiro da Arca da Aliança, tá bom? Então, os querubins, eles desempenham um papel importante, guardaram o caminho da árvore da vida, estão sobre o propiciatório, que é essa tampa aí da Arca da Aliança, faziam parte do tabernáculo, tinham os querubins desenhados nelas, está em Êxodo capítulo 26, verso de número 1, e a Bíblia também diz que o Senhor Deus está entronizado entre os querubins. Livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo de número 4. Então Deus ele está entronizado entre os querubins. Então tá aí a nossa videoaula sobre os querubins, os textos bíblicos passados para que você possa estar lendo, estar meditando, estar aí tendo a sua intimidade com o Senhor Deus, na sua palavra, e que você possa crescer aí no conhecimento, sabedor que existe uma organização celestial. Nós estamos falando sobre isso, então estamos estudando sobre os anjos. Já tem um vídeo aí onde a gente fala de um outro querubim, que aí no caso é o querubim caído, é o anjo caído. Então, ele que tinha também uma função, ele deixou a sua função e ele caiu, tá bom? E aqui nesse vídeo a gente falou a respeito aí dos querubins
e um pouquinho do seu formato e aonde normalmente eles estão ligados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, porque a gente está fazendo uma ação aqui no YouTube, no Instagram, para que a gente aumente o número de pessoas inscritas, porque logo chegarão vídeos diversos com várias ministrações, estudos para várias áreas da vida cristã, e existe todo um mecanismo no YouTube e no Instagram para que mais pessoas visualizem. Para que mais pessoas visualizem, é importante que você que não é inscrito se inscreva e que você deixe aí o seu comentário, o seu like, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde.